Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1. O Vigia dos Ecos. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável, porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora, vamos começar. Você acredita que objetos podem guardar as memórias de seus donos? Eu não acreditava. Meu nome é Jonas e por anos fui vigia noturno no Museu Histórico Municipal. Eu era um homem cético que conhecia cada estalo e rangido daquele casarão antigo. Fantasmas e maldições eram apenas histórias para mim. Tudo mudou quando o museu recebeu a coleção sombria de Valadares. Dezenas de itens com uma única coisa em comum: um histórico de tragédias e infortúnios. A coleção foi instalada na fria ala oeste, e foi lá que a minha percepção da realidade começou a se desfazer. O primeiro sinal foi sutil: uma única nota, fraca e desafinada, vinda de uma caixa de música cuja bailarina estava quebrada e o mecanismo enferrujado. Anotei uma explicação lógica, mas pela primeira vez, eu soube que não estava sozinho. O lamento da bailarina foi só o começo. As noites seguintes foram um exercício de negação. Eu me apegava à lógica com unhas e dentes. Passos no andar de cima, ratos, um perfume floral surgindo do nada, produtos de limpeza, a sensação de ser observado, estresse. Eu tinha uma resposta para tudo, mas elas já não me convenciam. O medo é um veneno lento e ele já circulava em minhas veias. O epicentro da minha ansiedade era um imponente espelho de moldura vitoriana, entalhado com anjos e demônios. Diziam que sua dona, uma bela socialite do início do século XX, enlouqueceu e tirou a vida em frente a ele. Eu evitava meu próprio reflexo naquele vidro antigo e manchado. Às vezes, pelo canto do olho, eu via uma forma escura se mover atrás de mim no espelho. Mas ao me virar, não havia nada. Eu culpava o vidro defeituoso, uma ilusão de ótica. Mas o sentimento era outro. Era como se o espelho mostrasse não apenas o que estava ali, mas o que já esteve e se recusava a partir. O ponto de ruptura veio com a fúria de uma tempestade. Durante uma queda de energia que mergulhou o museu em uma escuridão absoluta, eu ouvi, vindo da direção do espelho, um choro. Não era alto, mas um soluço baixo, de uma dor infinita e inconfundivelmente feminina. Apontei a lanterna, mas vi apenas o reflexo da escuridão. O som continuava parecendo vir de dentro do vidro. E então, eu vi. Não era um reflexo, era uma imagem. Uma mulher pálida, de costas para mim, os ombros tremendo em soluços. A visão durou 3 segundos, mas quebrou minha armadura de ceticismo para sempre. Eu não corri, não gritei. Fiquei paralisado, compreendendo que não era o vigia daquele lugar. Eu era um prisioneiro. Naquela noite, criei uma nova regra: nunca mais dar as costas para o espelho. Eu saía da sala caminhando para trás, mantendo o contato visual como se estivesse diante de uma fera adormecida. Se você já sentiu um arrepio na espinha em um lugar assim, você entende o que Jonas está passando. Para continuarmos a desvendar este mistério, mostre seu apoio ao canal. E me diga nos comentários qual objeto antigo te dá mais medo e por quê. Um espelho, uma boneca, um relógio parado? Vamos descobrir. Meu trabalho mudou, tornou-se uma vigília. Passei a pesquisar a história de cada objeto, descobrindo que o colecionador Valadares não era um apreciador da arte, mas um carcereiro de ecos de dor. O meu medo se misturou com uma estranha empatia. Comecei a falar com eles durante as rondas. Eu sei que você está aí, Heloísa. Sinto sua tristeza. Eu sussurrava para o espelho.
Eu tentava humanizar o terror, dar nomes aos meus fantasmas. Era um mecanismo de defesa, uma forma de coexistir que me deu uma falsa sensação de controle. Mas a paz, em um lugar como aquele, é sempre temporária e frágil. Logo minha atenção se voltou para um item quase inofensivo. Um pequeno berço de madeira escura. Sua história era macabra. Por gerações, o primeiro bebê a dormir ali não sobrevivia ao primeiro ano. A última dona o chamava de o comedor de almas. Nas noites silenciosas, eu jurava ouvir um leve balançar, mas ao focar a lanterna, ele estava imóvel. Uma noite, toquei em sua madeira fria e uma onda de vazio e perda me invadiu, me deixando sem ar. Naquela mesma noite, tive um pesadelo. Eu via um vulto dentro do berço. Não era um bebê, mas uma coisa feita de sombras, encolhida, emitindo um som baixo, como um animal faminto. E eu sabia que ela estava esperando. O berço não era só um objeto com uma história triste. Era um ninho. E algo ainda vivia ali. O terror ganhou uma nova textura. Não eram mais ecos, era algo ativo e malevolente. A empatia deu lugar a um medo primitivo. Minhas rondas na ala oeste se tornaram mais rápidas. Meus colegas notavam minha aparência. Parece que viu uma assombração, Jonah, brincavam. Como explicar? Eu seria taxado de louco. Quebrei o protocolo e passei a deixar uma pequena luz de mesa acesa na ala oeste. Mas a escuridão não era o problema. A presença pareceu encarar minha rebelião como um desafio. Os fenômenos se intensificaram. Objetos movidos, portas abertas e, o pior de tudo, uma canção de ninar, fraca e distorcida, vinda da direção do berço. Eu precisava de provas. Em uma noite particularmente silenciosa, a canção de ninar estava mais clara do que nunca. Peguei meu celular, abri o gravador de voz e caminhei até a ala oeste, gravando a melodia fantasma. Quando apertei o play, meu sangue gelou. Na gravação, não havia canção de ninar. No lugar, uma voz gutural e arrastada repetia uma frase sobreposta à minha respiração ofegante. Ele é meu. Eu ouvi de novo e de novo. Não havia dúvida. A euforia de não estar louco foi substituída por um terror paralisante. A canção de ninar era uma isca. E o que quer que estivesse naquele berço não estava cantando para um bebê. Estava me chamando. A gravação mudou tudo. Eu me sentia caçado. Foi nesse estado que uma crise real aconteceu. Alberto, o chefe da segurança, me informou que a chave mestra do arquivo do porão havia sumido. Ele foi o último a usar. Eu era o único que ficava no prédio à noite. A suspeita, mesmo não dita, recaía sobre mim. Alberto me deu 24 horas para encontrá-la antes de reportar à diretoria, o que significaria meu emprego. Naquela noite, minha ronda não foi sobre fantasmas, mas sobre uma busca desesperada. A chave de ferro, grande e ornamentada, parecia ter evaporado. O medo de perder meu sustento se sobrepôs ao medo do sobrenatural. Exausto, o desespero me levou à ala oeste. Encostado na porta, olhei para a coleção maldita e desabafei para o vazio. É isso? Vão me tirar até o meu emprego? Fiquei ali olhando para os objetos silenciosos quando algo aconteceu. O diário do soldado, que ficava em um pedestal, tremeu e caiu no chão com um baque surdo. Não havia vento, nenhuma vibração. Aproximei-me com cautela. O livro de couro caiu aberto, e presa entre as páginas como um marcador estava a chave. A grande chave de ferro do porão. Eu a peguei, o metal frio contra minha pele. Era real, e não havia explicação lógica para ela estar ali. Como a chave foi parar dentro de um diário, numa vitrine trancada? A única resposta era impensável. Uma das presenças respondeu ao meu apelo. Mas qual? A ideia de que a entidade do berço, a da voz gutural, tivesse me ajudado era aterrorizante. Ajuda nesse contexto não era bondade. Era um ato de posse, uma forma de dizer: eu controlo seu mundo, eu te dou e eu te tiro, você me pertence. No dia seguinte, devolvi a chave com uma desculpa esfarrapada. Meu emprego estava salvo, mas eu sabia que havia feito um pacto silencioso. Agora,
eu estava em dívida. As noites mudaram. Os sussurros pareciam formar meu nome. Eu não era mais o vigia. Era parte da exposição. Os anos se passaram. Eu me tornei uma figura permanente, parte da mobília, assim como os objetos que vigiava. Aprendi a conviver com eles, a interpretar seus humores. O choro de Heloísa, a canção de ninar do berço, eram os ruídos de fundo da minha existência. Nunca mais tentei provar nada a ninguém. Jovens vigias vêm e vão, a maioria não dura muito. Eles reclamam do frio, dos sons, da sensação de serem observados. Mal sabem a sorte que têm de poder ir embora. Eu sou o vigia dos ecos. Meu trabalho é garantir que as portas fiquem trancadas, não para impedir os vivos de entrar, mas para impedir os mortos de sair. E toda noite, ao começar minha ronda, faço um aceno silencioso para o espelho, para o diário e para o berço. É um reconhecimento. E no silêncio que se segue, eu sei que eles também me reconhecem. Afinal, eu sou o item mais recente da coleção deles. História 2. O relojoeiro que consertava o passado. Você já sentiu que um objeto antigo te observava? Que o passado, impregnado em madeira e metal, não estava tão morto assim? Para Elias, um simples relojoeiro, essa sensação era seu ofício e sua maldição. Ele não apenas consertava relógios, ele tocava nas memórias que viviam dentro deles. E uma dessas memórias não queria mais ficar em silêncio. Nas ruas tranquilas de uma cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e as histórias passavam de geração em geração, existia a oficina de Elias. Não era uma loja moderna, com vitrines brilhantes e luzes de LED. Pelo contrário, era um lugar que parecia ter parado no tempo, com o cheiro característico de óleo de maquinário, madeira envelhecida e um silêncio que só era quebrado pelo coro desincronizado de dezenas de relógios. Elias era mais que um comerciante, era um artesão, um mestre na arte de devolver a vida a mecanismos esquecidos. Desde muito jovem, ele possuía um dom peculiar. Ao tocar em objetos antigos, especialmente aqueles com uma longa história familiar, ele sentia ecos. Eram flashes, fragmentos de emoções, a alegria de um casamento registrada no brilho de um anel, a angústia da espera sentida nas engrenagens de um relógio de bolso. Nunca foi algo que ele pudesse controlar, apenas sentir. Era um fardo silencioso que ele aprendeu a carregar, usando-o sutilmente para entender melhor as peças que consertava. As pessoas da cidade o procuravam não só pela sua habilidade técnica incomparável, mas por essa sensibilidade quase mística. Seu Elias, este relógio era do meu avô. Parou no dia em que ele se foi, diziam. E Elias, ao pegar o objeto, sentia o peso da saudade e, com um cuidado reverente, fazia mais do que um simples conserto. Ele honrava a memória contida ali. Ele se tornou, sem querer, um guardião de histórias silenciosas. Sua vida era pacata, dividida entre a poeira de sua oficina e o calor de seu lar, onde sua esposa, Ana, e sua filha de 7 anos, Sofia, o esperavam. Ana conhecia o dom do marido e, embora o achasse estranho, respeitava. Pedia apenas que ele soubesse separar o trabalho de casa, que deixasse os fantasmas dos outros na oficina. Elias sempre prometia que sim, acreditando ingenuamente que tinha controle sobre as portas que sua sensibilidade abria. Contudo, a reputação de um homem que conversa com o passado atrai mais do que simples clientes com heranças de família. Atrai o desespero, o mistério e, por vezes, a escuridão. E em uma tarde chuvosa de outono, a escuridão bateu à sua porta, não na forma de um fantasma ou aparição, mas nas mãos de uma senhora distinta, trazendo consigo uma caixinha de música que não deveria jamais ser aberta. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro, com o céu cinzento derramando uma chuva fina e persistente sobre a cidade. O sino da porta da oficina de Elias soou, um som familiar
que mal o fez desviar o olhar do delicado mecanismo de um carrilhão que ele restaurava. No entanto, a presença que entrou era diferente. Não era um dos seus clientes habituais, com suas histórias de família e peças queridas. Era uma mulher que ele nunca tinha visto, de postura rígida e um olhar que parecia carregar o peso de um segredo. Ela vestia um casaco escuro e segurava junto ao peito, como se para se proteger do frio ou de algo mais, um pequeno embrulho de veludo. Ela se apresentou como Helena e disse ter ouvido falar que Elias era o único na região capaz de lidar com antiguidades delicadas. A forma como ela usou a palavra delicadas enviou um arrepio sutil pela espinha dele. Ela desembrulhou o objeto sobre o balcão de madeira maciça. Era uma caixinha de música de aparência vitoriana, feita de uma madeira escura quase negra, com entalhes intrincados de anjos que pareciam mais estar chorando do que cantando. No centro da tampa, uma pequena bailarina de porcelana estava congelada em uma pose graciosa, mas seu rosto pintado tinha uma expressão de melancolia profunda, quase de dor. Ela não toca há anos, disse Helena, sua voz pouco mais que um sussurro. Era de uma tia-avó. Gostaríamos de restaurá-la. Elias, profissional como sempre, pegou a caixinha. No instante em que seus dedos tocaram a madeira fria, uma onda de mal-estar o atingiu. Não era a melancolia familiar de um objeto com saudades. Era um frio cortante, um sentimento de abandono e uma raiva silenciosa que pareciam pulsar da peça. Ele sentiu um flash rápido, uma imagem turva de um quarto de criança com papel de parede desbotado e uma janela com vista para uma árvore seca. Havia um choro abafado, o som de uma criança, não de tristeza, mas de pavor. A visão durou menos de um segundo, mas o deixou ofegante. Ele disfarçou, inspecionando o mecanismo com suas ferramentas, mas suas mãos tremiam levemente. O mecanismo parece travado, talvez alguma umidade. Ele mentiu, sem coragem de admitir a verdadeira natureza de sua hesitação. Posso precisar de alguns dias para analisá-la com calma. A mulher apenas assentiu, um alívio quase imperceptível em seu rosto, como se estivesse feliz por se livrar do objeto. Ela pagou adiantado, uma quantia generosa demais, e saiu tão silenciosamente quanto entrou, deixando a caixinha de música no centro do balcão, uma ilha de escuridão em meio ao caos organizado da oficina de Elias. Naquela noite, pela primeira vez, Elias sentiu medo de uma peça em sua própria oficina. Ele a cobriu com um pano, como se isso pudesse abafar a energia que emanava dela. Mas o sentimento de estar sendo observado por aqueles anjos entalhados e pela bailarina triste o acompanhou até em casa. Um presságio silencioso de que ele havia aceitado muito mais do que um simples concerto. O silêncio da noite em sua casa, geralmente reconfortante, parecia agora carregado de uma expectativa, como a pausa antes de uma nota terrível ser tocada. A primeira noite com a caixinha de música na oficina foi inquieta. Elias teve dificuldade para dormir, sua mente voltando repetidamente para a sensação gélida que o objeto lhe transmitira. Ele sonhou com corredores escuros e o som distante de uma melodia desafinada, uma canção que era ao mesmo tempo infantil e profundamente perturbadora. Acordou várias vezes, sentindo o quarto mais frio do que o normal, e encontrou Ana, sua esposa, olhando para ele com preocupação. "Você está bem, meu amor? Estava se revirando a noite toda", ela perguntou. Elias apenas deu uma desculpa sobre o trabalho acumulado, incapaz de colocar em palavras o pavor irracional que sentia por causa de um simples brinquedo antigo. Durante o dia, na oficina, ele tentava ignorar a caixinha coberta no balcão, focando em outros projetos, mas era como tentar ignorar uma dor de dente latejante. A presença dela parecia preencher o ambiente, tornando o ar mais denso. Os sons dos outros relógios pareciam abafados, como se estivessem com medo de competir com o silêncio daquela peça.
Na tarde seguinte, sua filha Sofia passou na oficina depois da escola, um hábito alegre que sempre iluminava o dia de Elias. Ela correu para abraçá-lo, seus cabelos cheirando a giz de cera e parquinho. Enquanto ele lhe mostrava um relógio Cuco que acabara de consertar, os olhos curiosos da menina pousaram sobre o volume coberto no balcão. "O que é isso, papai?" ela perguntou, sua voz infantil ecoando no silêncio pesado. Antes que Elias pudesse responder, ela puxou o pano, revelando a caixinha de música. Os olhos de Sofia se arregalaram, não com medo, mas com fascínio. "Que linda! Ela dança?" Elias sentiu o coração gelar. "Ainda não, querida. Está quebrada. Não mexa nela, por favor. É de um cliente." Mas Sofia já estendia seus dedinhos para tocar a bailarina de porcelana. "Ela parece triste, papai. Talvez ela só precise de uma amiga." A frase, dita com a inocência pura de uma criança, soou como uma profecia sombria nos ouvidos de Elias. Ele pegou a filha no colo, afastando-a do balcão, e tentou distraí-la com um chocolate, mas percebeu que a menina continuava olhando para a caixinha por cima de seu ombro, com uma expressão indecifrável. Naquela noite, o impensável aconteceu. Elias foi acordado no meio da madrugada, não por um pesadelo, mas por um som real, vindo da direção de sua oficina, que ficava anexa à casa. Era uma melodia metálica, fraca e dissonante, a canção da caixinha de música. Ele se levantou, o corpo rígido de pavor. Ana dormia profundamente. Pé ante pé, ele desceu as escadas e abriu a porta que ligava a casa à oficina. O som parou no exato instante em que ele girou a maçaneta. A oficina estava mergulhada na escuridão, com as silhuetas dos relógios sendo recortadas pela luz fraca da rua. No centro do balcão, a caixinha de música estava exatamente onde ele a deixara, coberta. Seu coração batia descontrolado. Teria sido um sonho? O vento? Um dos outros mecanismos? Ele sabia que não. Ele sabia, com uma certeza aterrorizante, o que tinha ouvido. Ele se aproximou e, com a mão trêmula, levantou o pano. A bailarina de porcelana parecia encará-lo. E por um instante, ele teve a impressão de que sua cabeça estava virada 1 milímetro a mais para a esquerda do que antes, como se tivesse seguido seus movimentos na escuridão. Essa melodia sinistra foi apenas o começo do pesadelo de Elias. Antes de descobrirmos até onde essa escuridão pode ir, um pequeno convite. Se histórias como esta, que exploram o terror que se esconde nos objetos do dia a dia, fazem seu coração bater mais forte, considere se inscrever aqui no Portal do Pavor. E agora, um pequeno exercício de imaginação para vocês. Olhem ao redor. Qual objeto na sua casa você acha que teria a história mais assustadora para contar? Deixe sua resposta nos comentários. É impressionante pensar no que as paredes e os objetos testemunham em silêncio. Agora, vamos voltar para a oficina, pois a entidade na caixinha de música acaba de encontrar uma nova amiga. O incidente da melodia noturna foi um divisor de águas para Elias. A negação deu lugar a um medo palpável. Ele não podia mais tratar a caixinha de música como um simples objeto quebrado. Era um recipiente. Um recipiente de algo que estava começando a despertar. Pela manhã, ele decidiu que precisava se livrar dela o mais rápido possível. Tentou ligar para o número que a senhora Helena havia deixado, mas a chamada caía em uma caixa postal que nunca era respondida. Ele pensou em simplesmente desmontá-la, destruir o mecanismo, mas uma parte dele, uma parte que vinha daquele seu dom perigoso, o avisava que destruir o invólucro poderia libertar o que quer que estivesse dentro. Ele se sentia encurralado, um prisioneiro em sua própria oficina. A atmosfera do lugar havia mudado permanentemente. Um frio persistente parecia emanar do canto onde a caixinha estava. E por vezes, ao passar por um espelho antigo na parede, Elias tinha a nítida impressão de ver um vulto rápido atrás de si.
uma sombra fugaz que desaparecia quando ele se virava. O comportamento de sua filha Sofia também começou a mudar, de forma sutil a princípio. Ela, que sempre fora uma criança solar e barulhenta, tornou-se mais quieta, introspectiva. Elias a encontrava frequentemente no seu quarto, sentada no chão, sussurrando para suas bonecas. Ana achava que era apenas uma fase, mas Elias, com seu pavor crescente, sabia que era algo mais. Certa noite, ao passar pela porta entreaberta do quarto de Sofia, ele a ouviu conversando. "Não, você não pode sair daí ainda", ela sussurrou. "Papai está consertando sua casa, mas logo você vai poder dançar para mim." O sangue de Elias virou gelo. Ele entrou no quarto, o coração na garganta. "Com quem está falando, meu anjo?" Sofia se virou, assustada. Em seu colo, ela havia desenhado em uma folha de papel uma figura desengonçada, uma menina com um vestido antigo e um sorriso estranhamente torto. "Com a Lili", ela respondeu com uma naturalidade assustadora. "Ela mora na caixinha de música. Ela é minha amiga, mas ela está triste porque a perna dela dói." A partir daquele dia, a Lili tornou-se uma presença constante na vida de Sofia. Ela deixava um lugar vago na mesa de jantar para a amiga invisível. Contava para Ana histórias que Lili supostamente lhe sussurrava. Histórias de uma casa grande e fria, de pais que estavam sempre viajando e de uma queda feia de uma escada. Eram detalhes demais, específicos demais para a imaginação de uma criança de 7 anos. Ana começou a se preocupar, sugerindo uma visita a um psicólogo infantil. Elias, no entanto, sabia que o problema não estava na mente de sua filha. Estava em sua oficina, dentro de uma caixa de madeira escura. A entidade não estava mais se contentando em tocar sua melodia à noite. Ela havia encontrado uma ponte para o mundo deles, um canal direto para a inocência de sua filha. A casa, que sempre fora seu santuário, começou a parecer um território inimigo. Pequenos objetos desapareciam e reapareciam em lugares ilógicos. A temperatura caía drasticamente em certos cômodos sem motivo aparente. E o pior de tudo, às vezes, no silêncio da noite, Elias e Ana ouviam, vindo do quarto de Sofia, não apenas a voz da filha, mas também o sussurro fraco e sibilante de uma segunda voz infantil respondendo. A situação escalou de maneira drástica em uma noite de tempestade. Relâmpagos iluminavam a casa em flashes fantasmagóricos, e o som dos trovões fazia os vidros das janelas tremerem. No meio da madrugada, um grito agudo e aterrorizado de Sofia fez Elias e Ana pularem da cama. Eles correram para o quarto da filha e a encontraram sentada na cama, o rosto pálido de horror, apontando para o canto mais escuro do cômodo. "Ela está com raiva, papai! A Lili está com raiva!" A menina soluçava histericamente. Elias olhou para o canto e não viu nada além de sombras dançantes. Mas ele sentiu o mesmo frio opressor da oficina, a mesma presença maligna, só que agora estava ali, no quarto de sua filha, a poucos metros de sua cama. Ana abraçou Sofia, tentando acalmá-la, dizendo que era apenas um pesadelo causado pela tempestade. Mas Sofia estava inconsolável. "Ela não quer que eu tenha outros amigos. Ela rasgou o meu ursinho." Elias olhou para o chão e viu o urso de pelúcia favorito de Sofia, um presente de seu último aniversário, com um rasgo profundo no peito, como se uma garra o tivesse estraçalhado. Naquela mesma noite, enquanto Ana finalmente conseguia fazer Sofia dormir em sua cama, Elias desceu para a oficina, movido por uma mistura de raiva e desespero. Ele não era um padre, não era um exorcista, era um simples relojoeiro, mas aquela coisa havia cruzado uma linha. Havia ameaçado sua filha. Ele agarrou a caixinha de música, ignorando a onda de náusea que o atingiu, e a levou para sua bancada de trabalho. Com um martelo na mão, ele estava decidido a esmigalhá-la em 1000 pedaços. No momento em que ergueu o martelo, todas as luzes da oficina piscaram e se apagaram, mergulhando-o na escuridão total.
Um silêncio mortal caiu sobre o lugar, e então a melodia começou a tocar. Não da caixinha em suas mãos, mas de todos os cantos da oficina ao mesmo tempo. Era como se cada relógio, cada carrilhão, cada peça de metal estivesse tocando aquela canção infernal, criando uma cacofonia de loucura. Elias soltou o martelo que caiu no chão com um baque surdo. Ele ficou paralisado, o som o envolvendo, perfurando seus ouvidos. No meio do caos sonoro, uma voz de menina sussurrou diretamente em sua mente, fria e clara. Se você me quebrar, eu quebro ela. A ameaça era inequívoca. A música parou tão subitamente quanto começou, e a luz voltou. Elias estava tremendo, suando frio, o coração parecendo querer explodir no peito. Ele percebeu seu erro terrível. A entidade não estava apenas na caixa. A caixa era sua âncora, seu foco, mas sua influência já havia se espalhado. Ele havia trazido um cavalo de Troia para dentro de sua fortaleza. Ele voltou para o quarto e viu Ana e Sofia dormindo abraçadas. A visão de sua família tão vulnerável encheu-o de uma determinação sombria. Ele não podia lutar contra isso com força bruta. Ele precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse não apenas de mecanismos antigos, mas das almas torturadas, presas a eles. Havia um nome, uma lenda na cidade vizinha, um velho negociante de antiguidades chamado Sr. Afonso, que muitos diziam ter se aposentado por ter visto demais. Era uma esperança remota, mas era a única que Elias tinha. No dia seguinte, deixando Ana em casa com uma desculpa esfarrapada sobre precisar de uma peça rara para um cliente, Elias dirigiu até a cidade vizinha em busca do Sr. Afonso. Ele encontrou o endereço em uma rua residencial calma, uma casa modesta, com um jardim bem cuidado que contrastava com as histórias sombrias que circulavam sobre o antigo dono. Um homem idoso, de movimentos lentos e olhos cansados, mas incrivelmente lúcidos, atendeu à porta. Era Afonso. Elias, sentindo-se um tolo, começou a contar sua história. Ele esperava ceticismo, talvez até um pouco de zombaria, mas o Sr. Afonso o ouviu em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais grave a cada detalhe. Quando Elias terminou, descrevendo a ameaça que ouvira na oficina, o velho suspirou, um som pesado, carregado de memórias. Você não trouxe o objeto, trouxe? Ele perguntou, sua primeira pergunta sendo uma afirmação do perigo. Elias confirmou que não. Bom, disse Afonso, você não é o primeiro jovem e talentoso artesão a cair em uma armadilha como essa. Existem objetos que são mais do que objetos. São âncoras, prisões, e o que está preso neles não gosta de ser perturbado, mas adora a companhia nova, especialmente a de uma criança. Afonso o convidou para entrar. A casa era simples, mas em cada canto havia símbolos de proteção. Pequenos crucifixos, ramos de ervas secas sobre as portas, um copo com sal grosso discretamente posicionado no canto da sala. O que você tem em mãos, meu rapaz, é o que chamamos de um objeto eco. Ele não é habitado por um demônio ou um espírito no sentido clássico. É pior. É a impressão psíquica de uma tragédia, de uma emoção tão violenta que ganhou uma espécie de consciência própria, uma consciência faminta. Ela se alimenta do medo, da atenção, do amor que sua filha lhe dá. Elias sentiu um nó no estômago. A menina do meu sonho, Lili, a queda da escada, ele murmurou. Afonso assentiu. Provavelmente a dona original da caixa. Uma criança negligenciada, talvez. Morreu de forma trágica e solitária, e toda essa dor, essa raiva, ficou impregnada no seu brinquedo favorito. Ao longo dos anos, esse eco se fortaleceu, aprendendo a interagir, a manipular. A mulher que lhe entregou a caixa, Helena, provavelmente era uma descendente que não aguentava mais os fenômenos em sua própria casa e, covardemente, passou a maldição adiante. O que eu faço? Elias perguntou, a voz embargada de desespero. Não posso destruí-la. Não!
A força bruta só a libertaria de sua âncora e ela se prenderia à fonte de alimento mais próxima, sua filha. Afonso explicou com uma calma arrepiante. Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, proteger sua família, criar uma barreira. E segundo, você precisa devolver o objeto ao seu lugar de descanso. Enganá-lo para que volte a dormir. Afonso então passou a Elias uma série de instruções precisas e estranhas. Falou sobre a importância do sal e da água benta, não como magia, mas como símbolos de pureza que repelem energias estagnadas. Ensinou-lhe uma oração antiga, não ligada a uma religião específica, mas uma afirmação de domínio sobre o próprio lar. E o mais importante, deu-lhe o plano para a caixinha de música. Você vai consertá-la, disse o velho. Vai fazê-la tocar a melodia mais pura e perfeita que conseguir. E enquanto trabalha, não deve sentir medo ou raiva. Deve sentir apenas compaixão pela criança que sofreu. Você vai envolvê-la em uma emoção que ela não conhece, a paz. E quando ela estiver adormecida por essa paz, você a levará para longe. Muito longe. Elias saiu da casa de Afonso com a mente girando, mas pela primeira vez com um plano. A batalha não seria de força, mas de vontade. Voltar para casa com aquele novo conhecimento foi como carregar uma arma para uma guerra invisível. A primeira parte do plano de Afonso era a proteção. Elias passou em uma loja de artigos religiosos, sentindo-se um impostor, e comprou sal grosso e pequenos frascos de água benta. Naquela noite, depois que Ana e Sofia adormeceram, ele iniciou o ritual. Movendo-se em silêncio pela casa escura, ele traçou linhas finas de sal na soleira de cada porta e janela. No quarto de Sofia, ele foi ainda mais cuidadoso, colocando um pequeno prato com sal debaixo da cama dela e borrifando uma névoa quase imperceptível de água benta nos cantos do cômodo. Ele recitou a oração que Afonso lhe ensinara, uma prece que falava sobre luz, proteção e domínio do lar, sentindo as palavras estranhas em sua boca, mas proferindo-as com toda a convicção que conseguiu reunir. Enquanto fazia isso, sentiu a atmosfera da casa mudar. O frio opressor parecia recuar, não desaparecer, mas se conter, como uma fera recuando para sua jaula. E a jaula era a oficina. No dia seguinte, ele começou a segunda e mais perigosa parte do plano: consertar a caixinha de música. Ele entrou na oficina, o coração martelando no peito, mas forçou-se a respirar fundo, lembrando-se das palavras de Afonso. Compaixão, não medo. Ele descobriu a caixa e, em vez de sentir a repulsa habitual, olhou para ela e pensou na Lili, na criança solitária e assustada que dera origem àquela maldição. Eu não vou te machucar, ele sussurrou para o objeto. Vou te ajudar a descansar. Ele começou a trabalhar. Suas mãos, as mãos de um mestre relojoeiro, moveram-se com uma precisão cirúrgica. Ele abriu o fundo da caixa, revelando o cilindro de metal e o pente de aço que compunham o mecanismo. Estava sujo, corroído em alguns pontos, como se lágrimas tivessem secado ali. Ele limpou cada dente do pente, poliu cada pino do cilindro, lubrificou cada engrenagem minúscula. Enquanto trabalhava, ele mantinha em sua mente imagens de paz, um campo ensolarado, o som de risadas de crianças, o abraço caloroso de uma mãe. Ele projetava esses sentimentos no objeto, uma batalha silenciosa travada no nível da intenção. A oficina estava mortalmente silenciosa, nenhum som, nenhum truque, nenhuma melodia sinistra. Era como se a entidade estivesse confusa, surpresa por essa nova abordagem. Em vez de agressão, encontrava gentileza. Em vez de medo, encontrava calma. Por horas, Elias trabalhou, imerso em uma concentração profunda. Finalmente, o mecanismo estava limpo, restaurado à sua antiga glória. Com o coração na mão, ele deu corda na caixinha. A melodia que soou não era a versão dissonante e assustadora que ele ouvira antes. Era clara, cristalina, uma canção de ninar de uma beleza dolorosa e melancólica.
A bailarina de porcelana girava suavemente, sua expressão parecendo menos de dor e mais de um descanso pacífico. A canção encheu a oficina e, pela primeira vez, a presença que emanava da caixa não era fria e maligna, mas apenas triste. Parecia um suspiro de alívio, um lamento final antes do sono. Elias sabia que a janela de oportunidade estava aberta. Enquanto a melodia suave ainda ecoava na oficina, Elias agiu rapidamente. Ele pegou uma caixa de madeira simples que usava para transportar peças valiosas e a forrou com um veludo branco e limpo. Com o máximo cuidado, como se manuseasse um artefato sagrado, ele colocou a caixinha de música, ainda tocando, dentro da caixa maior. Ele a fechou e sentiu a energia no ambiente diminuir drasticamente, como se a fonte de um ruído incômodo tivesse sido finalmente desligada. A oficina pareceu voltar ao normal. O ar mais leve, os sons familiares dos outros relógios parecendo mais nítidos. Ele sabia que a paz era temporária. Ele precisava completar a tarefa. Naquela noite, ele disse a Ana que precisava fazer uma entrega urgente em uma cidade distante e que talvez não voltasse até a manhã seguinte. Ela o olhou com desconfiança, sentindo que havia algo mais acontecendo. Mas a exaustão e o estresse dos últimos dias a fizeram apenas assentir. "Tome cuidado, Elias", foi tudo o que ela disse. Ele colocou a caixa de madeira no banco do passageiro de seu carro e dirigiu para fora da cidade, para longe de qualquer habitação. Ele seguiu por uma estrada de terra que levava a uma antiga pedreira abandonada, um lugar que Afonso havia sugerido, um lugar de terra morta, onde nada crescia. A noite estava sem lua, o céu coberto de nuvens, tornando a escuridão quase absoluta, quebrada apenas pelos faróis de seu carro. Ao chegar, ele desligou o motor e o silêncio da pedreira o envolveu. Era um silêncio diferente do silêncio de sua oficina. Era vazio, desprovido de qualquer vida. Ele saiu do carro carregando a caixa e uma pá. O ar estava frio e úmido. Ele caminhou até o centro da vasta cratera rochosa e começou a cavar. O som da pá batendo na terra e nas pedras era a única coisa que quebrava o silêncio opressor. Enquanto cavava, pensamentos de dúvida tentaram assaltar sua mente. E se Afonso estivesse errado? E se aquilo só irritasse ainda mais a entidade? Ele os afastou, concentrando-se em sua tarefa, em cada pá de terra que removia. Ele cavou um buraco fundo, com quase 1,5 metros de profundidade. Com o coração pesado, ele pegou a caixa de madeira, a que continha a caixinha de música, e a depositou gentilmente no fundo do buraco. Por um instante, ele hesitou. Era o fim. "Descanse em paz, Lili", ele sussurrou para a escuridão, uma despedida para a alma infantil torturada que ele acreditava estar lá. Então, ele começou a jogar a terra de volta, cobrindo a caixa, enterrando o pesadelo. Cada pá de terra parecia um peso sendo tirado de seus ombros. Quando terminou, ele aplainou o chão, tentando não deixar vestígios. Ao se virar para ir embora, ele ouviu um último som vindo de debaixo da terra. A melodia da caixinha de música, fraca, abafada, tocando uma última vez antes de silenciar para sempre. Elias não olhou para trás. Ele entrou no carro e dirigiu para longe, sem ousar olhar pelo retrovisor, sentindo como se tivesse acabado de realizar um funeral. Voltar para casa naquela madrugada foi uma experiência surreal. A cada quilômetro que o afastava da pedreira, Elias sentia uma leveza que não experimentava há semanas. Era como se uma febre tivesse finalmente cedido, deixando para trás um cansaço profundo, mas também um alívio imenso. Ao entrar em sua casa, o silêncio que o recebeu era diferente. Era um silêncio pacífico, o silêncio normal de uma casa adormecida, não a quietude tensa e expectante de antes. Ele subiu as escadas e espiou no quarto de Sofia. Ela dormia tranquilamente em sua própria cama, o rosto sereno, a respiração regular. Não havia pratos com sal, nem cheiro de água benta no ar.
A proteção que ele havia criado na noite anterior parecia agora redundante, mas ele a deixou lá por precaução. Ele sentou-se na beira de sua própria cama, observando Ana dormir, e uma onda de gratidão o inundou. Ele havia chegado tão perto de perder tudo. O cansaço finalmente o venceu, e ele adormeceu, tendo o primeiro sono sem sonhos em muito tempo. Nos dias que se seguiram, a mudança foi notável. Sofia acordou na manhã seguinte como se tivesse despertado de um longo transe. Ela estava mais falante, mais risonha, voltou a brincar com seus outros brinquedos e, o mais importante, nunca mais mencionou o nome Lili. Quando Ana cautelosamente perguntou sobre sua amiga imaginária, Sofia apenas deu de ombros. "Que amiga?" Ela perguntou com uma confusão genuína, como se a memória daquela entidade tivesse sido completamente apagada de sua mente. Para Elias, essa foi a prova final de que havia funcionado. A influência da caixinha de música, uma vez removida, levou consigo todas as lembranças que havia implantado na mente de sua filha. A casa parecia respirar novamente. As temperaturas se estabilizaram, os objetos pararam de se mover e a sensação de ser constantemente observado desapareceu. A oficina também voltou ao normal. Elias limpou-a completamente, como que para purificá-la simbolicamente. Ele abriu as janelas, deixou o sol entrar e o cheiro de madeira e óleo voltou a ser reconfortante, não sinistro. Ele retomou seu trabalho, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Seu dom, aquela sensibilidade aos ecos do passado, agora parecia menos uma curiosidade e mais uma responsabilidade perigosa. Ele se tornou muito mais seletivo com os trabalhos que aceitava. Quando um cliente trazia um objeto e Elias sentia aquele arrepio familiar, aquela pontada de energia escura ou trágica, ele educadamente recusava o serviço. Este é um trabalho muito especializado. Receio que não tenho as ferramentas certas, ele dizia, uma mentira branca para se proteger e proteger sua família. Alguns clientes ficavam desapontados, mas a paz de espírito de sua família valia mais do que qualquer reputação ou dinheiro. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que nem todas as portas do passado devem ser abertas e que algumas histórias são tão dolorosas que o melhor é deixá-las em silêncio. O tempo, o grande curador cujos mecanismos Elias tanto entendia, começou a passar e a normalidade se reinstalou na vida da família. As estações mudaram, Sofia cresceu, perdeu os dentes de leite e aprendeu a andar de bicicleta. O episódio com a caixinha de música começou a parecer um pesadelo distante, uma história de terror que eles haviam vivido e da qual, felizmente, haviam escapado. No entanto, cicatrizes permaneceram, não visíveis na pele, mas gravadas na alma de Elias. Ele nunca mais olhou para um objeto antigo da mesma forma. Sua oficina, antes seu refúgio de concentração, agora era um lugar de vigilância constante. Cada novo relógio que chegava era inspecionado não apenas por suas falhas mecânicas, mas por sua sensação. Ele confiava em seu instinto, naquele primeiro arrepio, mais do que em qualquer ferramenta em sua bancada. Cerca de 1 ano depois do incidente, a senhora Helena, a mulher que lhe entregara a caixinha, apareceu novamente em sua porta. Elias sentiu um calafrio ao vê-la. Ela parecia mais velha, mais abatida. "Eu só queria saber", ela começou, a voz trêmula, "se você conseguiu consertar a caixinha." Elias a encarou, o rosto uma máscara de neutralidade, mas por dentro uma raiva fria borbulhava. O mecanismo estava irremediavelmente danificado pela corrosão. Ele mentiu com firmeza. "Sinto muito, mas a peça foi descartada." O rosto da mulher se contorceu em uma expressão que era uma mistura de horror e um estranho, doentio alívio. Ela murmurou um agradecimento e se afastou apressadamente, e Elias teve a certeza de que ela não estava triste pela perda da herança, mas apavorada,
com a ideia de que a maldição pudesse, de alguma forma, voltar para ela. Ele a observou ir embora, uma figura patética fugindo de seus próprios fantasmas, e sentiu uma pontada de pena, mas nenhuma culpa. Ele havia feito o que era preciso para proteger os seus. A experiência também o tornou mais próximo de sua família. As noites agora eram preenchidas com jogos de tabuleiro, histórias lidas em voz alta e o som das risadas de Sofia, sons que Elias valorizava mais do que qualquer coisa. Ele se tornou um pai e marido mais presente, mais atento, ciente da fragilidade da felicidade e de quão rapidamente ela pode ser ameaçada por sombras que a maioria das pessoas se recusa a ver. Ele nunca contou a Ana todos os detalhes macabros do que aconteceu, apenas o suficiente para que ela entendesse o perigo que correram. Ela não fez muitas perguntas. O retorno da paz e da alegria de sua filha era tudo o que ela precisava saber. Eles viviam com um segredo compartilhado, um conhecimento tácito de que o mundo era muito mais estranho e perigoso do que parecia. Elias continuou sendo o melhor relojoeiro da região, um mestre em seu ofício, mas agora ele também era um guardião, um sentinela silencioso na fronteira entre o mundo visível e os ecos persistentes do passado. Anos se passaram. Sofia tornou-se uma adolescente brilhante e cheia de vida, com apenas uma peculiaridade inexplicável. Uma aversão a músicas de caixinhas de música, que ela sempre achou esquisitas e tristes. Elias envelheceu, suas mãos agora um pouco menos firmes, mas seus olhos mais sábios. Ele nunca mais encontrou um objeto com a mesma intensidade de malevolência da caixinha de música, mas sua sensibilidade permaneceu, um alarme interno que o guiava em seu trabalho. Ele aprendeu a conviver com seu dom, tratando-o com o respeito e a cautela que se deve ter com o fogo, útil e poderoso, mas capaz de uma destruição terrível se não for contido. A oficina continuou a mesma, um santuário do tempo, mas agora era um lugar de paz, não de medo. As histórias que os objetos contavam a ele eram, na maioria das vezes, suaves. A ansiedade de um soldado esperando para voltar para casa, o amor de um casal selado com um presente, a passagem paciente das gerações. A história de Elias, no entanto, não é um conto sobre derrotar um monstro. É uma lição sobre limites, sobre a sabedoria de reconhecer as batalhas que não se pode ou não se deve lutar. Ele não baniu o mal do mundo. Ele apenas protegeu seu pequeno canto dele. Ele aprendeu que a verdadeira coragem não está em confrontar a escuridão de frente, mas em ter a sabedoria de não convidá-la para entrar. O dom que ele antes via como uma parte intrínseca de seu ofício, ele agora entendia como uma chave e aprendeu que nem todas as fechaduras devem ser abertas. O passado, ele concluiu, merece respeito. E às vezes, a melhor forma de honrá-lo é deixá-lo descansar em paz, intocado, silencioso. Sua maior realização não foi consertar o relógio mais complicado ou restaurar a peça mais rara, mas garantir que o tic-tac em sua própria casa fosse apenas o de relógios comuns e que as únicas vozes ouvidas nos corredores fossem as de sua amada família. O silêncio, ele aprendeu, pode ser o som mais bonito do mundo. A jornada aterrorizante de Elias nos mostra que, às vezes, o maior perigo se esconde sob uma camada de beleza e nostalgia. A história dele chega ao fim, mas a nossa comunidade aqui no Portal do Pavor está sempre de portas abertas, esperando por novos relatos e novas reflexões. Se você que nos assiste tem uma história que te assombra, um evento inexplicável que marcou sua vida e que precisa ser contado, compartilhe conosco nos comentários. Construímos este espaço juntos e cada relato nos ajuda a entender um pouco mais sobre o vasto desconhecido que nos cerca. O que você aprendeu com a jornada de Elias e a decisão que ele teve que tomar? A sua perspectiva é incrivelmente valiosa para nós. Se você gostou de mergulhar nesta atmosfera de suspense e quer continuar explorando os cantos mais sombrios da realidade conosco,
Por favor, inscreva-se no canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo estas histórias à luz. Agradecemos imensamente por sua companhia até aqui. Cuide bem da sua energia, da sua casa e dos seus. E lembre-se, sempre olhe 2 vezes para aquele objeto antigo no canto da sala. Você nunca sabe quem pode estar olhando de volta. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários, se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.